Olá, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite do Matheus Saó, que me solicitou essa entrevista. Então, esse é o trabalho dele e eu vou falar um pouquinho, então, sobre a diferença da psicopatia e da sociopatia. Mas antes, de me apresentar, eu sou Rosana Marques, eu sou doutora em psicologia e vou falar um pouquinho desses temas. A psicopatia, de modo geral, ela é genética, então ela tem um fator hereditário. E o que realmente está muito presente na psicopatia é a questão de que a pessoa, ela não, o psicopata, ela não tem nenhum tipo de sentimento pela outra pessoa. Ela não sente remorso, ela não sente culpa, tem um pensamento muito calculista, um pensamento muito planejado. Então, realmente, são pessoas que elas calculam tudo nos mínimos detalhes. E se caso venham a cometer um crime, esse crime ele foi calculado mesmo, ele foi planejado. Já a sociopatia não tem fatores genéticos envolvidos. Os fatores que mais, desencadeiam uma sociopatia são os fatores sociais. Então, abuso na infância, maus tratos, Então, são questões lá da infância. Então, que faz com que essa pessoa, ela acaba, tendo dificuldades aí no seu relacionamento, em relação aos demais. Mas o sociopata, ele tem um sentimento pela outra pessoa, ele sente culpa, ele sente ressentimento, e se caso ele venha a machucar alguém, ou ele venha a cometer um crime, não é calculado, não foi meticuloso, não foi planejado detalhadamente. Foi, um acidente, tá? Então, de modo geral, essas são as diferenças entre a sociopatia e a psicopatia. Em relação à questão 2, sobre como é que o psicopata age diante de um advogado, até diante de um psicólogo, enfim. Na realidade, ele age, como eu já tinha falado, ele vai agir de uma forma mais fria, mais calculista. Ele não vai admitir que ele cometeu aquele crime, Ele não vai admitir que ele realmente feriu aquelas pessoas. Então, ele vai agir de uma forma bem simulada, Ele vai agir de uma forma bem simulada mesmo, uma forma muito meticulosa e evitando o olhar, E também evitando se comprometer com aquele crime. Ele vai estar realmente negando aquele crime. A atuação do psicólogo no contexto forense, então, ele pode acontecer de diversas maneiras. Ele pode ser, de modo geral, por um processo de avaliação psicológica, onde ele vai estar avaliando realmente esta pessoa, este, psicopata ou esse sociopata, para estar verificando, então estar diagnosticando. Então, realmente, quais são, tanto em questões de processo cognitivo, como atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, porque o psicopata, ele tem esses processos muito bem desenvolvidos, principalmente o raciocínio lógico, que ele vai estar tramando, ele vai estar calculando, planejando, determinado crime. Ou não só crime, ele vai estar planejando, muitas vezes, machucar alguém, magoar alguém. Então, a gente fala que a gente deve fazer uma avaliação psicológica, nesse sentido de avaliar os fatores cognitivos, mas também os fatores emocionais ou afetivos. Então, por exemplo, controle emocional, a questão de impulsividade, de agressividade, de desajustamento psicossocial, não conseguir se ajustar àquela sociedade, como questões também relacionadas à própria frieza que tem, o psicopata. A gente vai estar fazendo essas investigações e também investigando questões mais comportamentais, como, na situação do dia a dia, como é que ele costuma agir diante de determinadas situações, certo? Então, é das funções do psicólogo forense. A outra função é realmente estar acompanhando o processo mesmo, estar acompanhando esse processo para verificar como é que está acontecendo, dando suporte para as famílias, das pessoas que foram de alguma forma machucadas em relação a esse psicopata ou a esse sociopata, ok? Espero de alguma forma ter ajudado aí. Lembrando que o psicólogo, quando ele vai fazer a avaliação psicológica, ele vai emitir um laudo. E esse laudo vai ser encaminhado para o advogado, para o juiz, para que o juiz possa tomar a decisão em relação àquele caso.
Ok? É isso então. Obrigada, Matheus, pelo convite. Abraços.